Nesse vídeo eu quero desenvolver, eu espero que seja de uma forma rápida, algumas conclusões que eu tirei a respeito de validação interna e validação externa. No caso, tem aquela questão lá da Red Pill, por exemplo, dos Pillways, da panelinha do Rolo Tomassi, do Homem Red Pill, essas coisas, tudo mais. E tu tem a questão da Red Pill dos MGTOWs, né? Que basicamente os Pillways e os MGTOWs são os dois únicos grupos da Manosphere que estão dispostos a analisar de forma bem fria a natureza feminina, não passando pano nos aspectos negativos e só enaltecendo os aspectos positivos, que nem os feministas fazem, que nem os tradcucks fazem, e realmente tentar compreender as mulheres, como elas realmente operam e qual que é a natureza delas. Então, MGTOW e POA são os dois únicos grupos que estão dispostos a fazer isso. Só que a conclusão final dos POAs é que eles acham que eles têm que ser o cara super foda, tem que ser o super gadão de alta performance para conseguir ter acesso a uma mulher e conseguir manter uma mulher. E ele acha que se ele for alfa ou foda o suficiente ou manter o frame dele, a mulher não vai abandonar, não vai cometer fraude de paternidade, não vai trair, ele nunca vai se ver na frente de um juiz da vara de família. E, de forma resumida, ele acha que não importa quantos riscos aumentem, ele tem o fardo da performance e se ele continuar sendo um cara foda eternamente, ele vai ficar bem. Quando na verdade, a meu ver, isso daí é um coping, porque ele fala de aos quatro ventos, estufa o peito dizendo que ele é super foda, só que o coping dele é não admitir que no final das contas ele está servindo as fêmeas. Ele está servindo as fêmeas, ele é um servo de fêmeas. Não importa se ele está casado ou não está casado, se ele tem ou não tem filhos, mesmo que ele esteja tendo relacionamento casual, usando o frame, as técnicas de PUA dele, para ter relacionamento casual, ele está servindo ao propósito de servir as fêmeas que estão no carrossel de pique e não querem nada sério. E da mesma forma, quando ele tenta fazer game, frame, para se relacionar com a esposa dele, manter o casamento saudável, ele está fazendo um coping também porque ele está dizendo que ele é o dono da situação, ele é o chefe de família, ele que está dominando ali tudo, quando na verdade ele está servindo a mulher. Quem tem todo o poder legal é a mulher dele e a mulher dele pode fazer o que bem entender com ele, entendeu? Então isso é coping. Enquanto o MGTOW ele chega à conclusão que o risco está alto demais, o preço está caro demais e é que nem o Stardust já falou várias vezes, tu tem duas escolhas depois que... como é que é? Não é isso, é... Tu pode amar as mulheres ou tu pode compreender elas. Não tem como fazer as duas coisas, certo? E daí, com a parte da Red Pill de tu entender a natureza feminina, tu chega num ponto que tu até, de certa forma, tu começa a se comportar com as mulheres da mesma forma que as mulheres se comportam com os homens, de uma forma pragmática, certo? Tu sabe que a mulher não vai amar o homem da mesma forma que o homem ama a mulher, o negócio não funciona desse jeito, mas depois que tu compreende a natureza feminina, tu acaba não sendo capaz mais de amar elas do jeito que tu amava antes e tu trata o teu relacionamento com ela de uma forma mais utilitarista e transacional. Basicamente só vai atrás de mulher e só mantém relacionamento com mulher por causa de sexo ou reprodução. Enfim, é isso. Mas então tem essa divergência, né? O MGTOW ele está disposto a abandonar o mercado enquanto o PUA ele continua sempre se mantendo no mercado. E daí, de certa forma, o que a gente fala é que o MGTOW ele desenvolveu validação interna, certo? Ele não valida a si mesmo, ele não alimenta o ego dele, a autoestima dele, através de como as outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, ou a sociedade como um todo, vê ele. Ele tem as suas próprias metas, os seus objetivos, e conforme ele vê que ele está se alinhando com essas metas e objetivos, ele se valida e pronto, ele é independente. Enquanto o PUA, a gente usa bastante a questão de falar que é validação externa, porque todo o ego, toda a parte da autoestima dele está relacionada ao quanto ele é atraente para as mulheres. Por isso que eu até falei que a Red Pill dos PUAs ali da galerinha do Rolo Tomassi não tem validade para todos os homens, porque se o cara é feio pra caramba, se o cara é deficiente, de que vai adiantar essa Red Pill dele? Por acaso ele algum dia ele vai chegar num nível de tentar conquistar uma mulher modernete, especialmente numa situação que tu tem mulheres nota 5, 6 querendo ir só atrás dos homens nota 8, 9, 10. Então, enfim, mas não é isso que eu quero abordar nesse vídeo. Eu acho que já passou bastante aí o que eu tinha para passar de introdutório, mas a conclusão que eu cheguei nos últimos tempos é que não é simplesmente uma distinção entre validação interna e externa. A validação interna é só uma.
é só uma, não tem divisões, é basicamente o quanto tu tá alinhado com os teus objetivos, as tuas metas, se tu tá vivendo a vida do jeito que você quer viver, entendeu? Basicamente tu faz o que tu quer fazer, quando tu quer fazer, do jeito que tu quer fazer, entendeu? Isso é que é poder, tu não fica dependendo dos outros. Mas a validação externa não é simplesmente uma. Não é simplesmente a validação que tu recebe de uma fêmea. A conclusão que eu cheguei é que a validação externa, existem três tipos de validação externa. Tu tem, primeiramente, a validação externa social, que tu recebe de toda a sociedade, que ela tá ligada ao quanto tu tá alinhado com a cultura, com a religião, com a tradição da sua sociedade, certo? Isso tu pode aplicar tanto em épocas assim de conservadorismo de real, conservadorismo de verdade, de quando o cara estava alinhado com os objetivos da nação dele, com o patriotismo, com a religião, enquanto também dá para alinhar também com o momento atual, que é o quanto o cara está alinhado com a lacração, com o Estado social democrático, entende? Então, basicamente é a validação social que é dependente do tempo no qual tu está vivendo. De certa forma está ligado ao virtue signaling, que é aquela expressão do inglês de sinalizar a virtude, que tu quer mostrar para os outros o quanto tu é virtuoso porque tu tá alinhado com com a cultura vigente, com a religião vigente. A gente pode até dizer que o igualitarianismo, né, ele é a religião do Ocidente. E isso faz sentido porque eu não vou lembrar qual é o autor, mas teve um cara que eu vi eles fazendo uns vídeos no YouTube comentando de um autor, acho que um autor lá da época da Segunda Guerra, de antes da Segunda Guerra, e a ideia original não é dele, veio de outros pensadores de mais anteriores, mas está relacionado àquela questão lá das eras da civilização e Kali Yuga. De forma resumida, toda civilização, assim, e não só quando a gente está falando de uma nação, de um império, mas a civilização humana como um todo, eles têm primeiro aquela era dos sacerdotes, aí depois tu tem a era dos guerreiros, depois tu tem a era dos mercadores, depois tem a era dos escravos. A gente está basicamente passando pela transição da era dos mercadores para a era dos escravos. Quem quiser pesquisar mais, se aprofundando a respeito disso, vai fundo. Eu acho que o vídeo que eu vi a respeito disso era do canal The Asian Capitalist. Eu não vou lembrar qual é o título do vídeo, mas enfim. Eu só estou citando isso para exemplificar como essa validação social externa ela está alinhada à era que tu está vivendo. Por exemplo, na era dos sacerdotes, a validação social externa estava relacionada ao quanto tu está alinhado com a religião vigente da tua comunidade. Depois, na era dos guerreiros, estava relacionado à tua capacidade marcial, estava relacionado ao teu patriotismo, certo? Aí, quando chega na era dos mercadores, está relacionado ao teu poder aquisitivo, ao teu nível socioeconômico, certo? E eu acho que na era dos escravos, talvez seja o quanto tu é desconstruidão, certo? Ou o quanto tu é atraente só sexualmente, né? Porque daí é a era da putaria, né? O Newman vai adorar essa expressão. Mas nota outra coisa também, como esses valores sociais, tu pode ver que na era dos sacerdotes e na era dos guerreiros são valores mais masculinos, certo? Basicamente mais relacionado à virtuosidade ou ao autocontrole, ao desenvolvimento. E daí depois quando chega na era dos mercadores e na era dos escravos, está mais relacionado ao consumismo, ao poder aquisitivo, ao hedonismo, está mais relacionado a valores femininos. Mas enfim, então tu tem primeiro a validação social. Aí depois tu tem a validação social masculina, que é o seguinte: o quanto tu é respeitado e o quanto tu é admirado pelos homens da tua sociedade. Tanto homens que fazem parte da tua vida pessoal, do teu grupo, pode ser grupo acadêmico, profissional, ou círculo de amigos ou familiares, basicamente o quanto tu é valorizado, admirado e respeitado pelos homens da tua sociedade. E nota o seguinte, isso é uma extensão da validação social, porque isso também vai estar relacionado ao quais são os valores culturais, religiosos, a tradição, a cultura da tua sociedade. Entendeu? Então, de certa forma, quando tu tá na era, digamos assim, dos sacerdotes, dos guerreiros, o teu valor como homem que tu vai receber dos outros homens vai ser vai ser relacionado, sei lá, à tua sabedoria, à tua capacidade militar, à tua força física,
Aí depois, quando chega na era dos comerciantes e na era da putaria, né, dos escravos, vai estar relacionado ao quanto tu é atraente fisicamente para as mulheres, quantas mulheres tu já comeu, certo? Quanto dinheiro tu tem na carteira, na tua conta corrente, porque daí já era do hedonismo. E daí, por fim, tu tem a validação externa feminina, que é o quanto tu é atraente, o quanto tu é admirado pelas fêmeas da tua sociedade. E daí, nesse caso, é um pouco mais simples porque não está alinhado à era na qual tu está vivendo. Porque basicamente a fêmea, o que que ela busca, né? Imperativo feminino. Obter a maior quantidade de recursos e benefícios com a menor quantidade de esforço e responsabilidade. A mulher ela vai atrás do homem por causa de proteção, provisão, isso não muda em nenhuma das eras. A única diferença pode se dizer que, digamos que na era dos mercadores e na era da putaria, do hedonismo, dos escravos, a mulher, ela, basicamente também porque ela está recebendo a proteção e provisão do Estado, ela começa a focar mais em buscar o hedonismo, buscar o sexo, ou o alpha flux beta bucks, ou a gente pode falar a regra 80-20, né? Basicamente a mulher, ela, quando ela está bem jovem, atraente e fértil, ela vai atrás de um alfa genético, né? Não um cara que tem status ou recursos ou é responsável, não, o cara só que tem o melhor material genético, vai lá, transa com esse cara, faz uns filhos com ele e depois joga a conta nos governos ou joga a conta no Betão que vai cuidar dela depois. Mas enfim, de forma resumida. Primeiro, tu tem a validação social da sociedade como um todo, que está relacionado à cultura, à religião, à tradição da sociedade na qual tu está vivendo. Depois, tu tem a validação externa masculina, do quanto tu é respeitado e admirado pelos outros homens da tua sociedade. E daí tu tem a validação externa feminina, do quanto tu é atraente para as mulheres, e dependendo da sociedade, da era que tu está vivendo, isso vai estar relacionado mais à tua performance assim de status e recursos, ou vai estar relacionado mais à tua performance assim sexual e de material genético. Enfim, agora qual é a distinção, né? Eu já falei que, por exemplo, o MGTOW, validação externa, dane-se, é lixo. O que importa é a validação interna. Talvez tenha uma certa validação externa, só que mais micro, mais concentrada, que está relacionada aos outros homens da comunidade, o quanto tu é respeitado e admirado pelos homens da comunidade que tu faz parte, certo? E também essa validação externa está relacionada basicamente a uma mistura de validação social com validação masculina, só que é micro. Basicamente, tu é MGTOW, tu tem a tua validação interna, só que tu tem uma validação externa na comunidade MGTOW, que é uma comunidade de homens que tu respeita e que tu admira, e eles também respeitam e admiram você em contrapartida, certo? Então é algo bem concentrado se é que existe uma validação externa para o MGTOW. O que eu posso dizer é o seguinte, que provavelmente os patriarcas de antigamente, daí eu estou falando de nossos avós, nossos bisavós, bem antepassados mesmo, tudo quanto é homem antes da segunda onda feminista da década de 60 e 70, talvez até antes da primeira onda feminista da década de 20 e 30, o que eu posso analisar e ver é que esses homens dessas épocas, a validação externa deles mais importante, as duas mais importantes, eram a validação social, né, alinhada à cultura, nacionalismo, etc., e a validação externa masculina, o quanto o homem era respeitado e admirado por outros homens da comunidade na qual ele vive. Mesmo porque tu tinha papéis de gênero e não tinha essa ideia imbecil de que homens e mulheres são iguais. Obviamente se reconhecia que a mulher estava abaixo do homem, que o homem era responsável pela mulher e a mulher era dependente dele. Então o que eu posso dizer é que os patriarcas de antigamente, eles tinham uma validação social e eles tinham uma validação masculina, e se tinha uma validação feminina, era a mais baixa das três validações externas. Ao passo que, se for analisar, por exemplo, os conservadores 2.0, né, os marianistas, os tradcucks atuais, eles têm a validação social externa alta e eles têm a validação feminina alta. Talvez até a validação feminina mais alta do que a social, porque eles querem ser vistos como bons pais, bons maridos, bons provedores. E por que eu digo que a validação feminina também está bem alta? Porque eles ficam dando direitos e privilégios a rodo para a mulher. Eles aceitam ter um arranjo no qual eles são lá o marido e o pai, e a mulher tem bem mais poder. A mulher é que tem autoridade dentro de casa. Inclusive os marianistas mesmo, eles pedestalizam a mulher como se ela fosse uma deusa, uma semideusa, e o papel dele é servir.
E por que eu digo que no caso desses homens, os Tradcucks, a validação masculina é a mais baixa, ela está abaixo da social e da feminina? Porque olha o quanto eles aprovam leis que vão punir outros homens, o quanto eles não se importam com outros homens, o quanto eles ferram com outros homens. Então a validação externa dos Tradcucks é totalmente voltada para o social, e daí, lógico, se a gente está vivendo uma sociedade ginocêntrica, como é que eles vão obter a validação social deles? Sendo o maior mangina do mundo e tratando a deusinha, a virtuosinha esposa dele, certo? E daí, por fim, a gente tem a validação externa do PUA, né? Do pegador, do guru de sedução, do coach de relacionamentos. Que daí, no caso, ele tem também, eu acredito que daí no caso dele, a validação social dele é a mais baixa para a sociedade como um todo. O cara não tá nem aí se ele é visto como um cafajeste ou não sei o que, não importa. E também a validação masculina dele tá meio que concentrada. A validação masculina dele é só pro grupinho dele, pro grupinho dos PUAzinhos, dos pegadores, tipo, eles admiram uns aos outros, eles respeitam uns aos outros, certo? Só que a social tá baixa, porque eles não estão nem aí pra sociedade, eles querem só curtir. Eu acho até que foi aquela mulher daquele documentário The Red Pill, que ela falou, né, que tinha na comunidade Red Pill tu tem os MGTOWs, que não estão nem aí pra sociedade, não querem ficar sustentando uma sociedade que não dá a mínima pra eles. E tem os PUAs, que são os caras que querem curtir a festa. Eles sabem que a sociedade está indo pro ralo, mas eles querem simplesmente se jogar ali no hedonismo dos relacionamentos casuais e acumular o máximo de parceira sexual, porque é assim que eles validam também com a validação feminina. Certo? Então tu pode concluir que os PUAs eles não estão nem aí para a sociedade. Inclusive a minha teoria é que o Yes Means Yes e o Me Too, que são essas falsas acusações aí das mulheres, cresceram e surgiram justamente por causa dos PUAs. Porque eles aprenderam a tirar proveito do mercado sexual totalmente liberado e analisar a natureza feminina, só que para se jogar num relacionamento hedonista. E conforme foram se passando os anos e as décadas, e esses caras foram acumulando as parceiras sexuais sem se casar com elas, sem ter filhos com elas, a mulherada começou a ficar puta e começou a exigir que o governo aperte cada vez mais o cerco em torno dos homens. Fazendo o quê? Acabando com, por exemplo, a definição legal de filho bastardo, certo? Transformando a coabitação automaticamente em casamento, legalizando o divórcio e dando guarda só para elas, agora com essa parte também de querer legalizar o aborto e dando guarda dos filhos unilateral só para elas, e agora as falsas acusações. Quer dizer, tudo isso é sempre um jogo de ação e reação, mas eu acredito que esse negócio das mulheres quererem prensar cada vez mais os homens é justamente por causa dos PUAs, porque os PUAs são aqueles caras que não querem se comprometer. Ao passo que a maior parte da população masculina é composta por betas que querem se comprometer. Então nisso daí as mulheres não veriam um grande problema. Mas enfim, no final das contas, os PUAs, a validação social deles, da sociedade como um todo, é baixa, certo? Eles não estão nem aí para a sociedade. Eles têm uma validação talvez social pequenininha, concentrada só do grupinho deles, e uma validação masculina só do grupinho deles, que logicamente está alinhado com os valores da comunidade deles, dos valores lá de hedonismo e aquelas babaquice de frame, seu fodão e etc. Só que, novamente, que nem os tradcons, a validação externa maior deles é a validação feminina. Que inclusive até quem lê o livro Rational Male do Rollo Tomassi, no começo do livro ele fala que o cara tem que ficar spinning plates, dando em cima de várias mulheres ao mesmo tempo, ele tem que desenvolver aquela mentalidade de abundância que está relacionada ao quanto ele é atraente para várias mulheres. Então ele tem que ser o gadão de alta performance constantemente, porque a hora que ele não se sentir mais atraente para as outras mulheres, não receber essa validação feminina, a autoestima dele vai para água abaixo e ele vai começar a se sentir um lixo. Então, novamente, resumindo só para concluir o vídeo, tu tem a validação interna, tu tem os 3 tipos de validação externa: validação social, validação masculina, validação feminina. Se tu pegar os patriarcas, os conservadores de antigamente, de verdade, as 2 validações principais deles eram a validação social, da sociedade inteira, e a validação masculina, e em último lugar estava a validação feminina. Se tu pegar os tradcons, os conservadores 2.0, os tradcucks, a validação social deles é alta, a validação masculina deles é baixíssima, e a validação feminina deles é tão alta quanto a social, talvez até mais alta que a social. E daí, se tu for pegar os PUAs,
a validação masculina deles é alta ou média, mas é só pro grupinho deles. A validação social deles também está relacionada só pro grupinho deles, para a sociedade como um todo, nem tanto, certo? Ou talvez só relacionada à parte assim de querer ser o cara bem abonado da grana. Então não é uma coisa que está relacionada à tradição, ou cultura, ou religião, não, é só consumismo e hedonismo. Então não dá para dizer que é uma validação social alta. Talvez é uma validação seletiva, da mesma forma que a masculina deles é seletiva, só que a validação de fêmea deles é mais alta também, que nem a dos Tradicucks. Na verdade não é nem no mesmo nível que as outras, é alta pra caramba. Tanto que, no geral, os POAs, eles usam qualquer tipo de deflexão para dizer assim o porquê que eles não estão dispostos jamais a abrir mão de mulheres. Porque não, se tu abre mão de mulheres, né, tu se dedica a uma vida de celibato, porque os riscos estão muito altos, as leis estão muito ruins, aí tu tá sendo um covarde, certo? Ou tu tem medo, ou não sei o que. Basicamente os POAs, quando chegam nesses níveis aí de deflexão, do coping deles, eles começam a agir meio como se fosse uma mistura tanto de feministas, certo? Como uma mistura de tradicons. Eu já falei algumas vezes já que os POAs são os novos tradicons. É só tu ver como eles reagem a respeito de pornografia, a respeito de bonecas sexuais ultimamente. Então, basicamente é isso. E eu acho que conforme tu vai vendo, que nem aquela questão da tricotomia, como uma massa da população, eles têm alguns valores que estão acima dos outros. Isso também puxa um pouco aquela minha teoria micro e macro, que tudo quanto é dinâmica humana, de interação humana, não só de relacionamentos românticos ou relacionamentos sexuais, mas tudo quanto é tipo de relacionamento social humano, tudo que tu valida no micro, numa família ou num casal, tu valida no macro também quando tu pega a massa. Então, da mesma forma que tu tem lá a questão da tricotomia política. Ah, tu tem os comunistas que o maior valor deles é a igualdade. Tu tem os individualistas que o maior valor deles é a liberdade. E daí tu tem os absolutistas que o maior valor deles é a estabilidade. Da mesma forma, quando tu pega alguns grupos de homens, por exemplo, os conservadores patriarcais de antigamente, aí tu compara, por exemplo, com os tradicons atuais, certo? Aí tu compara com os PUAs, tu vê que também está relacionado nisso daí também. Tem alguns valores que são mais altos e é assim que os grupos acabam se formando. E daí a gente pode ver que talvez os feministas talvez sejam meio que uma mistura de Tradicon com POA. Talvez no caso o feminista ele tem uma validação social pra caramba da sociedade lacradora atual e uma validação de fêmea que está mais alta ainda, acima dessa validação social. E daí, no caso, a validação masculina também deve ser baixa, porque eles mesmos devem assimilar o discurso das fêmeas atuais que todo homem é lixo. Mas eu acho que é uma questão interessante e eu vou tentar desenvolver um pouco mais isso. Só que com isso daí dá para tu analisar e categorizar bem os diferentes tipos de homens com que tu interage, tanto individualmente como também nos grupos.